Salve, salve rapaziada, vou com mais um vídeo aqui, espero que vocês gostem. Dá essa força aí, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, que é muito importante pra gente e ajuda a gente bastante. Hoje a gente vai falar aqui sobre o livro de Flávio José e História dos Hebreus, né? E a criação das nações, os descendentes dos filhos de Noé, que eu acho muito interessante, que é uma nova, uma forma alternativa, né, de ver como os povos surgiram, e ele fala de uma forma muito interessante, velho, uma forma muito interessante. O texto que a gente vai ler é o texto de Gênesis, capítulo 10 e o verso 1, que fala assim, ó: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Aí o texto aqui de Flávio Joséfo, o livro da História dos Hebreus, fala o seguinte, fala assim, ó: a diversidade de línguas obrigou a multidão quase infinita desse povo a dividir-se em diversas colônias. Segundo Deus, por sua providência, os ia levando. Assim, não somente o meio da terra, mas também as margens do mar encheram-se de habitantes. Houve mesmo quem embarcasse em navios e passasse as ilhas. Assim, não somente o meio da terra, mas também desculpa, estou lendo tudo de novo. Houve mesmo quem embarcasse em navios e passasse as ilhas. Algumas dessas nações conservam ainda os nomes dados por aqueles que lhe deram origem. Outras mudaram-nos e outras ainda, por fim, em vez dos nomes bárbaros que antes possuíam, receberam os nomes que eram do agrado daqueles que nelas vinham se estabelecer. Os gregos foram os principais autores dessa mudança, pois, havendo se tornado senhores de todos esses países, davam-lhes nomes e, como bem desejavam, impunham leis aos povos conquistados, usurpando assim a glória de passar por seus fundadores. Aí o capítulo 10 de Gênesis novamente fala assim, ó. Fala o seguinte, o verso 2 fala: os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javá, e Tubal, e Meseque, e Tirás. E os filhos de Gomer são Aquernais, e Rifate e Torgamá. Os filhos de Jafá são Elissa e Tarsis, e Quitim e Dodanim. Por este foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual, segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi e Misraim, e Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sebitá e Ramã, e Sabteca. E os filhos de Ramã são Sabá e Dedá. E Cuxi gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o principal de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinate.
Desta mesma terra saiu ele à Síria e edificou a Nínive, e Rebote e Calá, e recém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, e Anamim, e Leabim, e a Naphtuim, e a Patusim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete, e o Jebuseu, e o Amorreu, e o Gigazeu, e o Eveu, e o Arqueu, e o Sineu, e o Arvadeu, e o Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam famílias dos cananeus. Aí o verso 19 diz: E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adamá e Zeboim, até Laçá. Esses são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e as suas terras, e as suas nações. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, e é o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão e Assur, e Afaxade, e Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e Ru, e Geter, e mais. E Afaxade gerou a Salá, e a Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctá. E Joctá gerou a Almoda, e a Selefe, e a Azar, Mavê, e a Gerá, e a Oradão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Bimael, e a Sabá, e a Ofi, e a Vilá, e Jobabe, todos eram os filhos de Joctá. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras e em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Aí o livro de Flávio Joséfo fala o seguinte aqui, ó. Descendentes de Noé até Jacó, diversos países que eles ocuparam. Aí tem, ó, os filhos dos filhos de Noé, para honrar-lhe a memória, deram os próprios nomes aos países onde se estabeleceram. Esse é o livro de Flávio Joséfo, tá? Antes eu tinha lido o livro do Gênesis, capítulo 10, que fala da descendência deles. É aqui a visão alternativa do Flávio José fala o seguinte: assim, os 7 filhos de Jafé, que se estabeleceram pela Ásia, desde o monte Tauró e ao Amar até o rio Tanais, e na Europa até Gades, deram seus nomes às terras que ocuparam e que não eram ainda povoadas. Gomer fundou a colônia dos Gómeres, que os gregos chamavam Gálatas. Magog fundou a dos Magogianos, a que chamam Citas. Javá deu nome a Jônia e a toda a nação dos gregos.
Até uma escala musical, né? Escala jônia. Madai foi o fundador dos Madianos, que os gregos chamam de Medas. Tubal deu seu nome aos Tubaninos, que agora se chamam Íberos. Meseque deu o próprio nome aos Messianos. O de Capadócios, que eles têm agora, é novo. E ainda hoje, uma de suas cidades tem o nome de Malaca, o que nos mostra que essa cidade antigamente se chamava assim. Tiras deu seu nome aos tírios, dos quais foi o príncipe e que os gregos chamam Trácios. Assim, todas essas nações foram fundadas pelos filhos de Jafé. Gomer, que era o mais velho dos filhos de Jafé, teve 3 filhos. Askenaz, que eu falei lá no texto de Gênesis, que deu o seu nome aos Askenazios, aos quais os gregos chamam Reginianos. Rifate, que deu o seu nome aos Rifanianos, os quais os gregos chamam Prafagonianos. Togarma, que deu o seu nome aos Togarmanianos, os quais os gregos chamam frígios. Outra escala aí, né? Outra escala musical aí, né? Escala frígio, que os gregos chamou esses filhos de Jafé, né? Java, outro filho de Jafé, teve 4 filhos: Elissa, Tarsis, Quitem e Dodanim, todos falados no livro de Gênesis, capítulo 10. Elissa deu seu nome aos Elisamos, que hoje se chamam Ecolianos. Tarsis deu seu nome aos Tarsianos, que hoje são os Sicilianos, cuja principal cidade ainda hoje se chama Tasso. Quitim ocupou a ilha que agora se chama Chipre, a qual deu seu nome, razão porque os hebreus chamam de Quitim todas as ilhas de todos os lugares marítimos. Ainda hoje, uma das cidades da ilha de Chipre é chamada Citium, por aqueles que dão nomes gregos a todas as coisas, que pouco difere do nome Quitim. Eis as nações de que os filhos de Jafé se tornaram senhores. Antes de retomar o fio de minha narração, acrescentarei uma coisa que talvez os gregos ignorem. Isso Flávio José falando, né? Esses nomes foram mudados segundo a maneira de falar, para tornar a pronúncia mais agradável, pois entre nós não serão jamais mudados. Aí ele fala aqui também dos espanhóis. A Espanha, que é uma nação muito antiga também, né? Europeia. Aí tem os filhos de Cã ocuparam a Síria e todos os países que estão além dos montes de Amane e do Líbano até o oceano. Falando dos filhos de Cã, né? Dando-lhes nomes dos quais alguns são hoje inteiramente desconhecidos e outros modificados, de tal modo que mal se poderiam reconhecer. Somente os etíopes, dos quais Cuxi, filho de um dos 4 filhos de Cã, foi príncipe, conservaram o nome ancestral, não somente naquele país, mas em toda a Ásia.
Ainda hoje eles são chamados cuxenses. Os misraenses, descendentes de Misraim, também conservaram seu nome, pois nós chamamos Misral ao Egito e misraenses aos egípcios. Put povoou a Líbia e chamou a esses povos com seu nome, putenses. Existe ainda hoje na Mauritânia um rio que tem esse nome, e vários historiadores gregos o mencionam, como também ao país vizinho, a que chamam Put, mas que depois mudou de nome por causa de um dos filhos de Misraim, Leabim. Direi em seguida porque lhe deram o nome de África. Canaã, quarto filho de Cã, estabeleceu-se na Judéia, a que chamou com seu nome Canaã. Cuxi, o mais velho dos filhos de Cã, teve 6 filhos: Seba, príncipe dos sebaenses; Avilá, príncipe dos avilenses, que agora são chamados getulienses; Sabitá, príncipe dos sabataenses, a que os gregos chamam astabarienses; Ramã, príncipe dos ramaenses, que teve 2 filhos, que moram entre os etíopes ocidentais, e um de nome Dedá e outro de nome Sabá, que deu nome aos sabaenses. Sabética. Quanto a Nirode, sexto filho de Cuxi, ficou entre os babilônios e tornou-se senhor deles, como já o disse anteriormente. Misraim foi o pai de 8 filhos, que ocuparam todos os países que estão entre Gaza e o Egito. Mas somente um desses 8, Filistim, manteve o nome do seu país. Os gregos deram o nome de Palestina, uma parte dessa província. Quanto aos 7 outros irmãos, chamados Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrussim, Casluim e Caftorim, com exceção de Leabim, que fundou uma colônia na Líbia e lhe deu o seu nome. Nada sabemos de suas obras, porque as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes, como diremos a seu tempo. Canaã teve 11 filhos. Sidônio, que construiu na Fenícia uma cidade a qual deu seu nome, e a qual os gregos chamam Sidom. Amate, que construiu a cidade de Amate, que ainda hoje se vê e conserva o mesmo nome entre os que nela habitam, embora os macedônios lhe chamem Epifania, nome de um dos seus príncipes. Arqueu, que teve como herança a ilha de Aruda; Amon, que teve a cidade de Arque, situada no Monte Líbano. Quanto aos outros 7 irmãos, chamados Eveu, Éter, Jebuseu, Avadeu, Sineu, Zemarco e Gigazeu, só ficaram os nomes nas Sagradas Escrituras, porque os hebreus destruíram-lhes as cidades por motivo que depois direi. Quando, depois do dilúvio, a terra foi restaurada em seu estado primitivo, Noé cultivou-a como antes e plantou uma vinha, da qual ofereceu as primícias a Deus. Bebeu o vinho que dela fez e, como não estava acostumado a uma bebida tão forte e ao mesmo tempo tão deliciosa, bebeu demais e ficou embriagado. Dormiu em seguida, tendo se descoberto ao dormir, contra aquele que lhe permitia descendência.
Cã, o mais novo de seus filhos, vendo naquele estado, zombou dele e mostrou aos irmãos. Estes, porém, ao contrário, cobriram a nudez do pai com o respeito que lhe deviam. Noé, ao saber o que se havia passado, deu-lhes sua bênção e a ternura paternal fê-lo perdoar Cã, contendo-se em amaldiçoar apenas os seus descendentes, que foram assim castigados pelo pecado de seu pai, como iremos expor em seguida. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês gostem aí. Isso aí são as nações que saíram aí dos filhos de Noé, né? Interessante aí que muitas das nações realmente que conhecemos hoje, né? Vem dessa descendência aí. Pelo menos assim é que eu acredito, né? Que eu acredito assim é o que faz, que tem lógica, né? Fala dos gregos, fala de Gog e Magog, né? Rússia e China ali. E fala de outras nações, né? Como a Etiópia, o Egito, a Espanha, entre outras, né? É uma, vamos dizer assim, uma versão alternativa do Gênesis, até porque Flávio José é muito antigo, né? Flávio José é um historiador muito antigo do, do, do período judaico, né? Ele que era um judeu helênico, e ele fala muito a respeito disso e tem essa versão aí alternativa aí, né? Fala até de nações que a gente conhece hoje, né? Como eu falei, a nação da Espanha. E é isso aí, eu espero que vocês gostem do vídeo. Fica com Deus, até a próxima. Fui.